Olá, o meu nome é Amanda Souza de Lima e hoje eu vou apresentar um trabalho para vocês sobre o registro fotográfico como ferramenta científica. Eu elaborei esse roteiro para nos orientarmos na apresentação. Eu começarei falando da etimologia, da história da fotografia, do que é uma fotografia científica, quais são os tipos de registro científico. Eu vou trazer um exemplo da fotografia como conscientização ambiental, alguns cursos na área e as minhas referências bibliográficas. Começando sobre a etimologia. Etimologia é o estudo da origem da palavra. E fotografia, ela é uma palavra grega que é formada a partir da junção de dois elementos. Foto, que significa luz, e grapim, que quer dizer marca, desenhar ou registrar. Falando um pouco sobre a história da fotografia, a história fotográfica ela pode ser contada a partir de experiências executadas por químicos e alquimistas, desde a área mais remota da antiguidade, por volta de 350 a.C., na época que viveu Aristóteles na Grécia Antiga, já se conhecia o fenômeno da produção de imagens pela passagem de luz através de um pequeno orifício. Aqui nessa imagem eu trouxe a foto de Aristóteles. Porém, o primeiro a fazer foi o filósofo chinês Mozi, que é esse que nós podemos ver na imagem ao lado de Aristóteles. A primeira fotografia tirada foi por Joseph e a primeira fotografia tirada no Brasil foi por Louis Couperin. Como eu já falei para vocês que Aristóteles, na Grécia Antiga, já utilizava do fenômeno da produção de imagens pela passagem de luz, eu vou apresentar para vocês agora uma câmera escura. A câmara escura é uma caixa composta por paredes opacas que possuem um orifício em um dos lados. E na parede paralela a esse orifício há uma superfície fotossensível onde é colocada. Como é possível ver na imagem, nós temos um orifício onde a luz entra e o lado oposto desse orifício nós podemos ver uma superfície fotossensível. O funcionamento da câmara escura é de natureza física, ou seja, o princípio da propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos que atingem o objeto passem pelo orifício da câmara e sejam projetados no anteparo fotossensível na parede paralela ao orifício. Em outras palavras, o raio de luz vai entrar pelo orifício e vai atingir a parede. Essa projeção do raio de luz produz uma imagem real e invertida do objeto. Quanto menor for o orifício, mais nítida é a imagem. Aqui é possível ver que num objeto onde temos uma vela, a vela vai ser vista na parede fotossensível ao contrário, ou seja, invertida. E por que quanto menor for o buraco, o orifício, mais nítida vai ser a imagem? Pois vão ter menos raios vindos de outra direção passando pela essa incidência. Agora, falando um pouco sobre a primeira fotografia. Ela foi tirada pelo francês Joseph Niepce, que viveu de 1765 até 1833. E em 1826 é considerada a primeira fotografia da história, que foi tirada por ele. Para obter esse resultado, o inventor posicionou uma folha de estanho coberto por betume durante 8 horas seguidas na frente de uma janela. No final do processo, a imagem estava gravada na chapa. Essa é a primeira imagem que ele tirou. Se vocês verem, ela não é nada nítida. E esse, na fotografia, é o Joseph. Agora falando um pouco sobre a primeira fotografia no Brasil, ela foi tirada em 1840 por Louis Comte, no Rio de Janeiro.
ele registrou essa imagem que está aqui. E após essa imagem, o Dom Pedro II encomendou o seu próprio aparelho e tornou-se o primeiro fotógrafo brasileiro aos 15 anos. Esse é o aparelho que ele utilizou para tirar essa fotografia. E é o mesmo aparelho que o Dom Pedro comprou depois que a fotografia foi tirada. Esse aparelho se chama daguerreotipo. Agora falando para vocês o que é uma fotografia científica, é o uso das lentes especiais para ilustrar eventos e elementos do mundo da ciência que estão presentes à nossa volta. Pode ser usado como instrumento de pesquisa, suporte para ensino, memórias de dados e divulgação dos resultados de pesquisa. Uma ideia que eu gostaria de trazer para vocês é que a fotografia ela surgiu numa época em que os textos científicos eles eram muito mais complicados, abstratos e não eram acessíveis às pessoas que não tinham esse conhecimento. Ao analisar a divulgação científica na segunda metade do século XIX, quando a fotografia se popularizou, a ciência se fechou para o público leigo. E a fotografia, ela vem sendo uma forma de ter o conhecimento científico aplicado na produção de comunicação e representação que apresenta uma forma automática, precisa e com poder de comunicação. E esse conhecimento, ele pode ser transmitido para outras pessoas. Por meio da fotografia, pessoas que não são do meio científico podem conseguir interpretar essas imagens. Ou seja, a fotografia, como um registro científico, ela é muito importante, porque ela aproxima isso, ela faz a transmissão do conhecimento. Agora eu gostaria de apresentar para vocês quais são os tipos de registro fotográfico. Nós temos a microfotografia, a macrofotografia, a fotografia de animais silvestres, a fotografia científica ambiental, e a termografia e a astrofotografia. Começarei apresentando sobre a microfotografia. Essa consiste em uma técnica de cliques de imagens ampliadas através de lentes ópticas bastante poderosas. Essas permitem a observação de detalhes de estruturas que não são visíveis a olho nu, como micro-organismos e células. Eu trouxe um exemplo. Nessa imagem, nós podemos ver cloroplastos de espinafre. Falando um pouco sobre a macrofotografia, para que uma foto seja considerada macro, o tamanho deve ser levado em conta, ou seja, ela deve ser 10 vezes maior que o objeto real, uma proporção de 10:1. Nessa imagem, como exemplo, eu trouxe um báculo, que são folhas jovens de pteridófitas. Falando um pouco sobre a fotografia de animais silvestres, normalmente ela é feita à distância, porque ela quer garantir a segurança do fotógrafo, claro, e também trazer um ar de naturalidade para a cena. Se a pessoa estivesse muito perto, talvez a foto não ficasse tão espontânea. Aqui temos a fotografia científica ambiental. O que é isso? São levantamentos fotográficos da biodiversidade que são importantes para identificar variações quantitativas e qualitativas da ação antrópica, ou seja, da ação do homem. Ela é usada para localizar as mudanças globais em um aspecto mais amplo, com a comparação de uma imagem anterior com uma imagem atual. Ou seja, ela faz uma análise sobre as mudanças ambientais naquela área. Ou seja, esse tipo de fotografia científica, ela tem o intuito de fazer o controle ambiental por meio da imagem. Fotos periódicas são tiradas no mesmo local para revelar a degradação do meio ambiente. Aqui nessa imagem, eu trouxe um exemplo que ele é visto no documentário Shang Ice, que mostra fotografias do derretimento de geleiras durante alguns anos.
foi utilizado um efeito de time-lapse para ver esse derretimento. Agora, sobre a termografia, ela é uma técnica que possibilita o mapeamento do corpo ou de uma região específica. E ela tem o objetivo de distinguir áreas de diferentes temperaturas, como é possível ver na imagem. Regiões mais quentes são de cores vermelhas e regiões mais frias são no tom de azul. Falando um pouco sobre astrofotografia, são fotos com equipamentos específicos, como uma câmera que se chama DSLR, e você vai precisar, para esse tipo de fotografia, essa câmera, lentes, tripé e lâmpada de cabeça, que seria... Ela é usada porque normalmente esses tipos de imagem é feito em locais bem escuros e a luz direta pode ajudar a câmera a ser configurada e a posicionar o tripé com segurança. Um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês de como a fotografia ela é importante, ela pode ser usada como conscientização ambiental. As imagens de paisagem elas são democráticas, ou seja, elas podem levar as pessoas a pensar sobre a relação entre o homem e os fenômenos naturais, e ela pode atingir todas as pessoas. É uma ferramenta na educação ambiental. No contato com a fotografia, o sujeito ele é conduzido a novas linguagens, inclusive a dimensão política dos fenômenos representados. As imagens informam, representam, surpreendem e transmitem um significado. As fotografias, elas fascinam e convidam o espectador a senti-las, percebê-las, julgá-las e interpretá-las. Agora, trazendo alguns cursos para vocês, eu achei 2 cursos sobre o assunto, que um é na Faculdade Maria Tereza e o outro no Instituto Butantan, em São Paulo. O curso do Instituto Butantan, ele é voltado para profissionais e acadêmicos no curso de Biociência e Biomedicina, Educação Ambiental e também professores e todas as pessoas que se interessarem na área. Eu achei muito bom, né, por ser gratuito e de fácil acesso. Por fim, essas são as minhas referências e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigada!